Oi pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com saúde e bem animados. Essa semana nós vamos continuar dando sequência aí ao reino das plantas, né, ao reino vegetal. Mas antes da gente começar, eu queria dar um recadinho para vocês. É sobre os vídeos, sobre as videoaulas que eu estou mandando, tá? Vocês viram que a partir da semana passada, né, eu comecei a mandar os vídeos postando através do YouTube. Dessa forma, o vídeo não vai precisar ser carregado na memória do celular de vocês, tá bom? Então, acessando via YouTube os vídeos, você não precisa salvar o vídeo, né? Ele não vai ficar salvo na memória do seu celular. Então, com isso, não vai ocupar a memória do celular de vocês, tá bom? Fica melhor tanto para vocês quanto para mim também, porque aí eu tenho os vídeos salvos sem gastar também a memória do celular. E os vídeos, pessoal, eles são muito importantes, tá? Eu tenho percebido aí, fica aqui um alerta, eu tenho percebido algumas resoluções aí das atividades, respostas que vocês estão colocando e que vocês não se atentaram para a minha explicação no vídeo, tá? Então, o vídeo é fundamental vocês assistirem para que vocês possam responder depois as atividades, certo? Essa videoaula que eu gravo, pessoal, é a maneira que eu encontrei de fazer, assim, o mais parecido possível com a nossa aula ao vivo, né, presencial, certo? É um momento novo para todos nós, tanto para vocês quanto para nós, professores também. Então, a gente está tentando se adaptar a essa nova realidade, que infelizmente aí tá bem complicada, tá bom? Então, a gente tem que se adaptar e é uma forma, essa forma da videoaula, né? Eu gravando o vídeo, explicando através do livro que vocês têm em casa, é uma forma de praticamente como se eu estivesse dentro da sala de aula, passando a explicação para vocês, tá bom? A única coisa que nós não estamos fazendo aqui, que durante a aula a gente costuma fazer, é a leitura do texto, certo? Eu faço já direto a explicação, para que vocês acompanhem a explicação comigo, e aí depois vocês venham a fazer a leitura, cada um fazendo a leitura silenciosa, tá bom? Então, aí cada um depois faz a leitura. Já tendo a minha explicação, fica muito mais fácil depois vocês fazerem a leitura do texto para poder depois responder as atividades, certo? Então, não pode deixar de assistir as videoaulas, gente. Não pode. Tudo bem? Vamos lá, então. Matéria dessa semana, dando sequência, né, ao reino das plantas, nós vamos começar, então, a estudar os 6 órgãos vegetais. Do mesmo jeito que um animal, ser humano, tem no seu corpo vários órgãos diferentes, responsáveis cada um por uma determinada função, as plantas também têm, tá? Então, as plantas também têm esses órgãos que realizam cada um, né? Cada um desses órgãos realiza uma determinada função. Quais são os 6 órgãos vegetais? Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, certo? Esses são os 6 órgãos vegetais. Nessa semana, a gente vai ver no tema 3, nós vamos começar pelos 2 primeiros órgãos vegetais, a raiz e o caule, certo? Então, vamos lá, começar pela raiz. Qual é a função, né? Então, primeiro a gente determina, para a gente começar a falar sobre a raiz, a gente precisa determinar qual é a função da raiz. A raiz, pessoal, ela desempenha 2 funções muito importantes, tá? Para a planta, para o vegetal. A raiz é responsável pela absorção de água e sais minerais do solo e pela fixação da planta na terra, no solo, certo? Então, é a raiz que fixa o vegetal no solo, na terra, e é a raiz que absorve a água e os sais minerais de que a planta precisa. Tudo bem? Então, quem absorve água para a planta, quando a gente vai aguar, né, os nossos vegetais, as nossas plantinhas, as nossas florzinhas,
Você não precisa molhar a folha, você não precisa molhar a flor, você não precisa. Basta você molhar a terra, basta você molhar o solo, porque é lá onde está a raiz que vai acontecer a absorção da água para o vegetal inteiro, tá bom? Bom, quais são as partes de uma raiz? Então, vamos lá. Agora a gente vai olhar essa parte aqui, olha. Essa parte mais aqui embaixo da página 84 do tema 3, que tá bem específico aqui, olha, no desenho, no esqueminha, as partes que formam, né, uma raiz. Uma raiz, ela é formada por, vamos dizer assim, três principais zonas, né, mas que a gente subdivide essas 3 principais zonas em 5, na verdade, tá bom? Então, vamos lá, olha, vamos dar nome aí a todas as partes. Então, uma raiz é formada pela coifa. A coifa é a pontinha da raiz, é a ponta da raiz. A coifa, ela protege a ponta da raiz, tá? Então, ela é a proteção da pontinha da raiz. Logo acima da coifa tem uma área chamada zona de multiplicação celular. Então, aqui dentro, olha, da coifa, é que não dá pra gente ver aqui, então a gente vê nesse esqueminha aqui, que tá cortada, como se a raiz tivesse sido cortada ao meio. Então, aqui a gente observa uma zona de multiplicação celular, ou seja, é aqui que ocorre o crescimento da raiz, tá bom? E o crescimento da raiz, pessoal, é sempre em que sentido? Olha, vou até fazer aqui na setinha, mostrando. O crescimento da raiz é sempre no sentido para baixo, ou seja, de acordo com a força da gravidade, tá? Então, o crescimento da raiz é sempre para baixo, sempre para baixo. Acima da zona de multiplicação celular, a gente tem a zona de alongamento, essa região aqui. É a parte onde a raiz se estica, ela vai se esticando, aumentando de tamanho. Então, vamos lá, recapitulando. Coifa, as 3 primeiras partes. Coifa, a pontinha da raiz que protege, né, essa região que protege a ponta da raiz. A zona de multiplicação celular, essa partezinha aqui. Zona de multiplicação celular é onde a raiz cresce, é onde ela tem o seu sentido de crescimento, que é sempre para baixo. Depois vem a zona de alongamento, que é conforme a raiz vai crescendo, ela vai então aqui, olha, nessa região, ela vai se esticando, tá? Ela vai aumentando de tamanho, é a zona de alongamento. Aí vem 2 regiões que são super importantes, estão um pouquinho mais para cima, né, na zona de alongamento, tá um pouquinho mais para cima da raiz, tá mais perto, mais próximo da superfície, tá? É a zona pilífera e a zona de ramificação. Zona pilífera e a zona de ramificação. Na zona pilífera é onde se encontram os pelos absorventes. São aqueles pelinhos da raiz que a gente chama, tá? A gente chama de pelos absorventes, mas a gente costuma normalmente falar os pelinhos da raiz, os pelos da raiz. Nessa área aqui, olha, acontece, nessa parte aqui, acontece a maior parte da absorção de água e sais minerais que a planta precisa, tá bom? Então, é nessa região que acontece a maior parte da absorção de água. Acima da zona pilífera tem a zona de ramificação. A zona de ramificação é uma região da raiz onde costumam nascer raízes secundárias. Olha aqui, olha, tá nascendo umas raízes secundárias. Então, essa é a zona de ramificação. São raízes que vão crescendo aqui nesse ponto da zona de ramificação onde tem a raiz principal. E aí vão crescendo raízes secundárias, certo? Então, essas são as partes que formam uma raiz. Aqui, olha, na página 85, tá falando um pouquinho sobre os tipos de raízes, né? A gente tem raízes diferentes. Olha, os 2 principais tipos de raiz que nós temos são as raízes pivotantes e as raízes fasciculadas. Isso a gente observa bem vendo aqui no esqueminha.
Nesse esqueminha aqui, a gente pode identificar bem a diferença desses dois tipos de raiz. A raiz pivotante, nesse caso aqui, e a raiz fasciculada. São os dois principais tipos de raízes que existem, tá bom? Qual que é a diferença entre as duas? Dá para se notar bem aqui pelo esqueminha, olha. A raiz pivotante é aquela raiz que tem uma parte principal, olha, tem uma raiz principal e tem as raízes secundárias aqui, olha, que vão crescendo em volta dessa raiz principal. Essa é a raiz pivotante, é aquela que tem no esqueminha dessa página aqui também, da 84, que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Então, essa é a raiz pivotante, aquela que tem uma principal e em torno dessa raiz principal vão crescendo o quê? Olha, várias raízes secundárias, certo? Agora, a raiz fasciculada, o segundo tipo de raiz que existe, que é a raiz fasciculada, ela não tem, olha só, a raiz fasciculada, ela não tem uma raiz principal. Ela já desce pelo vegetal, ela já desce em vários raizinhas bem mais fininhas, tá? Por isso que a gente chama de raízes fasciculadas. São raízes mais finas que não têm um apoio de uma raiz principal, certo? Existem algumas raízes especiais, vamos dizer assim, tá? Na natureza. Nós vamos citar, nós vamos ver aqui alguns exemplos que o livro mostra aqui pra gente. Olha, a maioria, claro, a maioria das raízes são subterrâneas, né? Lógico, grande maioria das raízes fica debaixo da terra, mas a gente tem algumas exceções, tá? Por exemplo, foi colocado aqui, olha, a raiz aérea das orquídeas. A orquídea é uma planta que nós chamamos de epífita. A planta epífita, ela cresce sobre uma outra planta, normalmente ela cresce sobre o tronco de uma árvore, como é o caso das orquídeas, né? E aí as raízes, dá para ver aqui, olha no detalhe, as raízes da orquídea, elas não ficam então debaixo da terra, debaixo do solo. A gente diz que são raízes aéreas, tá? Porque ficam expostas, elas crescem expostas ao ar. Não é que elas ficam voando, não é isso. É porque elas ficam expostas ao ar, tá? Para fora da terra. Então, nós chamamos de raízes aéreas. Nós temos também alguns exemplos, não foi colocado aqui, mas a gente tem, por exemplo, raízes aquáticas, como é o caso do aguapé, de outras plantas, né, aquáticas, tá? A Vitória régia, que eu estava tentando lembrar o nome, a Vitória régia também é uma planta aquática muito conhecida. Então, essas plantas aquáticas, elas apresentam as raízes aquáticas, que não ficam na terra, mas ficam na água, sobre a água, tá? Agora, aqui a gente tem outras raízes que são interessantes também, olha. Essa raiz aqui é do cipó. Toda essa parte aqui alaranjada, tá? Meio laranjada aqui no desenho. Desenho não, aqui é uma foto. É a raiz do cipó, certo? O cipó é uma planta que não faz fotossíntese. O cipó não tem clorofila. Então, como as células do cipó, né, dessa planta, não tem clorofila, elas não conseguem fazer o processo de fotossíntese. Então, como que essa planta vai sobreviver? Essa planta, ela precisa ter raízes que se agarram a outro vegetal e suga desse vegetal os nutrientes dele. É isso que o cipó faz, tá? Então, o cipó aqui, olha, ele tá sobre uma outra planta, que não dá para identificar aqui qual é. Mas ele tá com todas as suas raízes, olha, tá tudo aqui se enrolando, né, nessa outra planta. Para quê? Para ir absorvendo os nutrientes dessa planta, para que ela possa sobreviver, para que o próprio cipó possa sobreviver. Então, nesse caso aqui, as raízes do cipó, a gente chama de raízes sugadoras, tá? Essa planta, olha, o cipó, pode levar esse outro vegetal aqui, a qual ela está enrolada, né, enroscada, ela pode levar esse outro vegetal à morte, tá? Porque ela chega a um ponto que ela suga todos os nutrientes, né, que esse vegetal tem. E aí, então, as raízes do cipó vão procurar um outro vegetal para poder continuar sugando, né, os nutrientes, certo?
Esse caso aqui também é um tipo específico, né? Bem incomum de raiz. São as chamadas raízes respiratórias, tá? Essas raízes são comuns em plantas do manguezal. Por exemplo, essa planta que está sendo mostrada aqui é o mangue preto, tá? Ou essa arvorezinha aqui, ó, que não dá pra gente ver direito, tá só um pedacinho dela. Toda essa arvorezinha aqui do mangue preto, né, que é muito comum nas áreas de manguezal, as raízes dela, olha como que fica, sai tudo para fora, tá? Então não são raízes que ficam dentro daquele solo lamacento, né, que é o solo de um mangue. Elas saem tudo para fora, fica tudo, parece uns pauzinhos, né, que ficam todos para fora, assim, desse solo lamacento do manguezal. Por quê? Porque essas raízes, nesse tipo de ambiente aqui, nesse solo lamacento, né, do mangue, tem pouca quantidade de oxigênio. Então, se a raiz ficasse para dentro, ela apodreceria, tá? Por falta de oxigênio. Então, ela precisa crescer para fora para poder captar o oxigênio do ar, certo? Se a planta não tivesse essas raízes dessa forma, com certeza ela não conseguiria sobreviver, certo? E para encerrar, não tem aqui nenhum exemplo, nenhuma foto, mas eu quero citar para vocês que existem as famosas raízes tuberosas, tá? Essas são muito importantes, guarda esse nome, raízes tuberosas, tá falando aqui, olha, tá falando aqui a raízes tuberosas, tá até falando no texto. O que tem de importante as raízes tuberosas? As raízes tuberosas são raízes especiais, né? São plantas que têm raízes especiais que acumulam substâncias nutritivas. Que exemplo que nós temos de raízes tuberosas? Aqui nós temos vários exemplos que vocês, inclusive, com certeza, eu tenho certeza que muitos de vocês comem. Mandioca, batata doce, cenoura, beterraba, são todos exemplos de raízes tuberosas, tá? Então, quando você estiver comendo uma mandioca, quando você estiver comendo uma batata doce, estiver comendo uma cenoura, lembre-se de que você está comendo uma raiz, certo? É uma raiz que você está comendo nesse caso. São raízes, certo? São raízes especiais que acumulam substâncias nutritivas para a planta. Mas aí nós vamos lá e aproveitamos, né? Para a gente se alimentar delas, certo? Próximo vídeo a gente vai falar sobre o caule.